Fala galera, como é que vocês estão? Hoje é dia 8/9 de 2025. Tivemos uma semana boa passada, né? No Nasdaq, no S&P, fizemos excelentes compras aqui. Vou comentar todas elas com você, minhas posições, tá? A gente tá com lucro atual aí de até agora US$ 52. Falar um pouco aí do S&P 500, né? Mercado americano. A gente teve uma semaninha aí positiva, né? A gente tentou mais uma vez aqui perder esse 637 aqui e não conseguimos, né? Então significa que o mercado americano continua forte, ainda não chegamos no topo, tá? Falando aqui de Fibonacci, eu vejo o próximo alvo do S&P 500 aqui por volta dos 6.800 pontos, tá? E a gente vai seguir comprado aí até que a gente veja essa tendência aqui sendo revertida, né? Por hora, segue em absoluta tendência de alta no gráfico semanal, tá? No Nasdaq, mesma coisa, tá? O Nasdaq, o próximo alvo dele para mim aqui é na faixa dos 24.400, mais ou menos, tá? Então ele segue em tendência de alta, ele não consegue perder os fundos aqui, né? Você pode ver que ele tenta testar essas regiões, mas logo imediatamente o mercado volta a ser comprador, tá? Então, e essa semana agora já está iniciando em alta também, né? Vamos acompanhar aí como vai ser, porém continua tendência de alta, tá? Tem que pensar em alguma venda por aqui? Não, de jeito nenhum pensar em venda nesse mercado do jeito que ele tá? E a princípio a gente vai seguir comprado. Eu vou falar um pouco sobre as minhas posições atuais, tá? Onde que eu tô aqui em cada uma das ações que eu comentei, inclusive na semana passada para vocês. Passei excelentes recomendações aqui, tá? De compra. E vamos passar agora por cada uma delas, tá? Começando por IBM. IBM, na semana passada a gente comentou aqui, né, que ele já tinha feito 2 semaninhas de alta. Ele tá nesse canal de alta bonito aqui, ó, né? Nós temos também esse Fibonacci nessa região aqui, que onde ele tocou o primeiro alvo, corrigiu até os 50% e já começou a mostrar força compradora, tá? Eu fiz uma compra aqui na superação, mais ou menos na máxima dessa semana, né? E a semana foi positiva aqui para a IBM, tá? Por enquanto, temos tudo aí para retomar a tendência de alta do papel e a minha saída tá aqui no topo, né? Na faixa dos US$ 294 aqui, tá? E vamos acompanhar como é que vai ser essa semana no papel e corrigindo nossas posições aqui de acordo, tá bom? Home Depot também foi uma ação que a gente comentou. Ela tinha feito esse sinalzinho aqui que é como se fosse um gift, né? Ele é uma barra vermelha ignorada também para quem gosta também da análise técnica, né? Então ele corrigiu essa semaninha aqui, abriu com o gap de baixa e quando eu vi que ele começou a já voltar para cima, né, com tendência, com muita probabilidade de continuar o movimento de alta, eu fiz a minha compra. Meu alvo tá aqui perto do TH, né, na faixa aí dos US$ 430, mais ou menos, né? Seguimos comprados aí, o stop curtinho, um pouquinho abaixo da mínima dessa última semana aqui. E tá bacana, tá bacana. O que mais que eu tenho comprado aqui? Eu tenho Home Depot, que eu comentei. Agora vamos falar de Walmart. Walmart, bonito também, né? Se a gente pegar aqui a semana passada, teve um bom candle de alta, né? E a semana retrasada teve esse candlezinho pequenininho aqui, ó, que é como se fosse um candle neutro, né? Um candle que onde o papel não se movimentou. E muitas vezes, né, quando o papel tem uma movimentação, principalmente no semanal, tá, pessoal? Quando a gente falar de intraday aqui é tudo diferente, tá? Mas falando de gráfico semanal, quando você tem um candle com essa formação aqui, onde não há movimentação, geralmente a semana seguinte entrega um bom movimento de alta, tá? Então eu também estou comprado aqui em Walmart. A minha saída é aqui no topo, tá? Com mais ou menos aí na faixa dos US$ 33, né?
E seguimos comprados aí também em Walmart, tá? Outro papel que eu estou posicionado aqui é a TSM, né? Taiwan Semiconductor Manufacturing. Nome comprido. Esse aqui já está quase no alvo, tá? Mas eu acho que vai mais, tá? Eu acho que se passar esse topo aqui, tem chance de buscar novos alvos, tá? Meus alvos para esse papel aqui o próximo alvo, né? Vou falar só do próximo. É na faixa dos 282 dólares aí, 280 dólares. Mas eu vou sair aqui no topo, tá? Se eu ver que ele passou, corrigiu de alguma forma e gerou uma nova oportunidade de compra, eu entro de novo, tá? Mas por hora ainda temos alvos bem positivos aí para esse papel, tá? Eu muito provavelmente poderia ficar comprado aqui até um pouco mais, tá? Vamos ver como é que o mercado vai se comportar. Se mostrar força, talvez eu estique um pouco mais essa posição, tá? E é isso. É com isso que eu estou posicionado até o momento. Até agora meu lucro aí é de 52 dólares, né? E seguimos bem comprados, tá? O que que eu vou fazer agora, pessoal? Estou inclusive gravando esse vídeo aqui para fazer o seguinte: toda semana eu olho a minha lista de ações, né? Os papéis aí que eu vejo que estão em tendência de alta, que tem chance de subir, e relacionados também com o market cap do papel dentro do mercado americano, né? Então eu tento pegar as 30 maiores empresas que estão em tendência de alta e acompanho elas toda semana aqui, tá? Às vezes eu tiro uma, às vezes eu coloco outra e tal, né? Então vamos em ordem alfabética aqui, passar por todas elas e verificar o que o mercado fez semana passada para ver se nós temos aqui alguma oportunidade de compra, tá? Falando de Apple, a gente estava nessa consolidaçãozinha aqui na semana passada, né? Essa semana ela conseguiu romper e fechar bem acima. Próximo alvo que eu tenho para Apple é na faixa dos 260 dólares, tá? Por enquanto ainda não tenho posição nesse papel. Agora que ele rompeu, seria bom para mim que ele corrigisse um pouquinho mais aí para de repente fazer uma entrada, né? E a princípio vamos seguir a tendência de alta forte. Aí parece que a Apple vai lançar um novo iPhone essa semana e talvez esse lançamento aí, se for bom, vai levar o papel para novas máximas, tá? Bacana, o OBV também bonito aqui, tá? Eu não tenho o que falar do OBV. A compra pelo OBV foi aqui nessa região aqui dos 215, né? Então quem comprou aqui por OBV nessa correçãozinha que ele fez aqui tá bem na foto, é só ficar comprado. Próximo alvo aí na faixa de 260, tá? AbbVie Incorporation. Também ó, teve um candlezinho de indecisão na semana passada, né? Na verdade não é bem indecisão, né? O mercado se movimentou para baixo, rapidamente voltou a buscar seus topos, né? Então nós temos um candle praticamente comprador aqui, onde o papel, quando ele chegou aqui no 205, os compradores já voltaram a olhar para ele e falaram: opa, vamos comprar que tá barato, né? E gerou essa movimentação aqui na semana retrasada, e semana passada ele rompeu, fechou na máxima aqui dessa pequena consolidação. Meu alvo para esse papel, cara, eu posso colocar esse FIBO aqui, tá? Ó, bacaninha, né? Pode ver que ele tá respeitando bem aqui as regiões, né? Muitos candles têm máximas ou mínimas próximas aqui da região de FIBO, né? Então, o próximo alvo é aqui o topo. Então, pô, comprar agora não dá, tá? Tem que esperar ou pelo menos romper aqui e fazer um pullback ou voltar aqui para a região de médias, né? 198 dólares para pensar em compra. Por enquanto, nada a fazer aqui nesse papel, tá? MTech também tendência de alta, né? Um papel bonito, né? Tá meio lateralizado aqui no semanal, porém nessas semanas aqui você pode ver que o mercado estava vendedor, né? Então ele chegava aqui nas máximas e caía, chegava nas máximas e caía, chegava nas máximas e caía. Aí teve uma semana que teve força compradora boa, um candle de queda humilde, né? E agora mais um candle de força. Se esse papel superar essas máximas aqui e fechar acima dela, significa que toda essa região aqui, os vendedores desistiram de vender, né? E os compradores vão continuar dominando.
Então é muito bacana você fazer essas leituras dos candles, né? Principalmente no gráfico semanal, que você consegue entender realmente qual que é a visão dos grandes players em relação ao preço, né? Então você pode ver que durante muito tempo essa região aqui ela foi defendida pelos vendedores, porém agora, nessa semana passada, já não teve vendedor defendendo, né? Defendeu um pouquinho aqui, mas fechou em forte alta, né? Então, havendo o rompimento dessa região aqui, né, e posteriormente o rompimento desse topo, o papel tende a buscar alvos aí, a princípio, até os US$ 220, tá? Vamos ver, temos que acompanhar para saber. Tá? Por enquanto ainda não faria nada, tá? Mesmo que caísse, só se caísse bastante, né? Se caísse para cá e tal, no 168, 170, eu poderia pensar em uma compra, tá? Mas só aí também, no mais, tem que esperar romper o topo, corrigir e fazer um novo movimento de alta, tá? O OBV dele também não tá lá muito bonito não. Eita, nós consegui tirar o OBV, como é que põe de volta? É aqui? Não. É aqui? Não também. Meu Deus, cadê meu OBV agora, hein? Um minutinho, galera, deixa eu voltar com o meu OBV aqui. Aí, fiz. O OBV dele tá feio, tá meio feinho, ó. Então tem que esperar realmente ele sair dessa consolidação aqui para ver se o OBV vai junto com o preço e aí gerar oportunidade para nós, tá? Por enquanto também ficaria de fora. Amazon, Amazon, falando de OBV, vamos ver. Ó, o OBV da Amazon tá bacana, né? Você pode ver que nessa linha de preço aqui, deixa eu colocar para vocês. Semana passada não estava tão bom, essa semana já está melhor, né? Então nós temos esse topo aqui do OBV que corresponde a esse topo aqui no preço, né? O preço rompeu o OBV, voltou para baixo e está meio que sambando aqui nessa região, né, de topo. E o mercado semana passada teve uma boa movimentação de alta, tá? Segurou aqui no primeiro alvo e está pensando em romper, né? Então já está um pouco acima do topo aqui o preço, tá? Então de repente, se nessa semana o papel fechar positivo aqui nesse candle, né, a gente pode pensar numa compra tentando buscar aqui o terceiro alvo, que é na faixa dos US$ 278, mais ou menos, tá? Vale a pena aí se continuar nessa forte movimentação de alta. Alibaba foi o seguinte, cara, na semana retrasada eu lembro que eu tava até numa posição aqui e saí fora, né, por causa desse movimento gigantesco que teve aqui pós-balanço, né? De OBV, esse papel tá legalzinho, né? Vamos colocar uma linha aqui nessa região. Já tá encostando aqui o preço, né? E o topo dele tá aqui em cima, né? Então o OBV já tá à frente já, tá? Então o OBV já tá mostrando que o papel poderia estar acima desse topo aqui. E ainda não está. E teve esse candlezinho bonitinho de definição aqui. Então acho que se ele romper a máxima dessa semana, vale uma comprinha para tentar buscar aqui os US$ 155 mais ou menos, com stop aqui abaixo dos 129, mais ou menos, tá? Mas ele tem que ver pelo menos uns 2 dias aí para ver se ele ganha uma força, ver se ele realmente vai continuar apontando para cima, tá? Tudo indica que sim. Bank of America teve um candlezinho semanal de correção, bonitinho, né? Só que está em cima do primeiro alvo, o OBV cantando, gritando para cima já, então o pessoal tá comprando forte esse papel aqui. É realmente um banco gigantesco, né? E a superação da máxima dessa semana aqui me levaria, vou até colocar uma marcação aqui, porque já tá legal, tá acima do primeiro alvo. A superação da máxima dessa semana aqui pode me gerar uma compra para buscar os 54,35 aqui, com stop abaixo da mínima da semana passada. Tá? Berkshire Hathaway. Berkshire é o seguinte, cara. Depois que o Buffett saiu aí, o pessoal parece que perdeu um pouco de credibilidade, né, na gestão e o papel começou a corrigir. Porém, agora a gente fez 3 semanas de alta e a semana passada corrigiu, né? Então, tudo indica que se o papel
romper a máxima dessa semana, inclusive eu vou colocar mais uma marcação aqui. Rompendo a máxima da semana passada, o papel tende a buscar o seu último topo aqui em 537 e talvez o seu outro alvo aqui na faixa dos 552, que corresponde ao segundo alvo de Fibo, tá? Traçado desde essa pernona de baixa aqui. Bacana também esse papel, tá? Cisco. Cisco tá ruim. Eu até fiz uma comprinha na superação da máxima dessa semana aqui, mas quando eu vi que ele começou a andar meio de lado, querendo voltar, eu saí fora. Eu tava bem posicionado em outras coisas, tá? Mas olha, o OBV dela tá bacana. Vale a pena a gente monitorar aqui para ver se ela faz mais uma semana de alta. Se fizer essa semana aqui de alta e fechar bonitinha, né? Tudo indica que o rompimento dela pode fazer ele buscar aqui o topo de 72,37 e talvez chegar até os 75 dólares aqui, que é meu primeiro alvo de Fibo, tá? Papel bonito, cara. Eu só não quis segurar porque realmente o Nasdaq fez umas correções esquisitas aí na semana. Tá apontando para cima ainda, porém esse papel em si ele já fez um topinho mais baixo aqui, né? Então tem coisa melhor pra gente ficar olhando do que Cisco nessa semana, tá? A Chevron fez um belo de um candle de correção, né? Então, a princípio, eu acho que isso se dá pela queda do preço do petróleo. O petróleo caiu bem semana passada, tá? E isso deve ter jogado os preços aí de todas as petrolíferas aí para baixo. Petrobras aí, Brasil também sofreu bastante, tá? E é um papel difícil de trabalhar, né, cara? Assim, pô, uma correção como essa aqui, voltando para essa região onde teve muita briga e rompeu, né? É um bom sinal de compra. Porém, cara, a gente não, é difícil controlar o que acontece no petróleo, né? Então é uma ação que quando você compra, você também compra a volatilidade do petróleo junto com ela, sabe? Então, poxa, é difícil se posicionar nesse cara aqui. A não ser que esteja muito barato, né? Que nem você pega, por exemplo, pô, teve essa quedona nessa semana aqui. Cara, depois de ter caído dando uma pancada dessa, é muito normal que o petróleo volte, né? O papel também estava numa região de fundo aqui do semanal. Aqui era uma compra bacana, né? Mas agora, putz, eu ficaria de fora, tá? Mas para quem gosta, essa correção forte aqui no semanal é uma oportunidade de entrar, né? Para quem acredita. Eu, por enquanto, fico de fora. Encore Group. Encore Group é um papel que também está numa tendência de alta fortíssima. OBV também está lindo, tá? Assim, bem ascendente, né? Se a gente for pegar essa linha aqui agora, né? Jogar ela aqui para cima, que é a linha desse topinho aqui, ó, né? O OBV dele já está encostando, né? O preço ainda está um pouquinho mais para trás, ou seja, o OBV está dizendo que tem chance desse papel continuar subindo, tá? Ele já fez 3 semanas de alta, mas você pode ver que, ó, existe uma região, existe uma defesa forte dos vendedores aqui nessa região. E mais uma vez ele foi defendido, né? Então nós temos aqui 4 semanas, um mês de defesa desses caras aqui. Aí também teve defesa nessa região aqui, né? Então o que eu preciso que aconteça aqui? Eu precisaria que essa região aqui onde os vendedores defenderam fosse superada, né? Então eu precisava que o papel fechasse acima dessas regiões aqui para me mostrar que os vendedores aqui perderam, né? Então, tipo, o pessoal vendeu aqui e o papel subiu. E meio que vão dizer assim, estopou todos os vendidos. Aí isso me leva a acreditar que novas movimentações de alta vão acontecer para esse papel, tá? De qualquer forma, aí, acho que se fechar acima dessa máxima, a gente tem oportunidade de compra para buscar o segundo alvo de Fibo aqui na faixa dos 770. E o stop vai ser curtinho, né? Mas eu preciso que essa próxima semana aqui feche bonita para a gente voltar a olhar para esse cara, tá? Por enquanto também não vou olhar esse papel essa semana. Pô, teve um candlezão bonito demais na semana aqui, olha que candle maravilhoso. Muito devido a um processo, né, que eles estavam passando aí, onde talvez eles tivessem que vender o Google Chrome para alguma empresa para, tipo, diminuir o monopólio deles aí nas questões de busca, né? E aí foi uma decisão favorável aí ao Google, ele não vai ter mais que vender o Chrome, vai ter que fazer algumas concessões assim e tal, mas a princípio
vai continuar podendo usufruir aí desse software gigantesco que eles construíram, né? Mas agora já está muito caro para comprar. Agora, putz, eu precisava que ele corrigisse de alguma forma aqui para gerar um fundinho barato para a gente tentar buscar os alvos aí de 250 e 273 dólares mais ou menos, tá? Mas por hora assim, pô, quem já estava comprado, quem comprou de OBV, né? A compra de OBV, ó, imagina, a gente estava aqui no topo, o topo do OBV estava aqui e ele rompeu o topo mais ou menos nessa região aqui, ó. Aqui era o ponto de compra top das galáxias, entendeu? O cara que comprou aqui, que enxergou que o OBV já tinha passado esse topo aqui no preço, né? Entrou nesse papel e tá dando risada até agora e rumo aos alvos aí, né? A primeira parcial faria aí nos 247 e deixaria o resto para seguir em frente, tá? Essa semana também não tem o que fazer em Google, para mim. Home Depot eu já comentei, IBM eu já comentei. Johnson Johnson é um papel também bonito, né? Tá bem esticado, né? Eu precisaria que ele corrigisse um pouco mais aí para as médias encostarem nele para eu fazer uma compra, tá? Eu queria mesmo que ele chegasse aqui até nessa faixa de 168, né, para tentar testar esse topo aqui. Aí ia ser da hora, entendeu? Aí ia ser uma bela oportunidade de compra. Por hora ainda tá esticado, tá perto dos alvos. É, não vejo, tá? Não vejo ainda uma forma de entrar aqui, embora devesse, né? Porque tudo indica que esse bendito aqui vai continuar subindo. Fogo que eu não consegui ainda achar um ponto com stop barato para entrar, tá? Talvez se ele fechasse acima dos 180, né, e o candle fosse bonito essa semana, né? Aí eu pensaria talvez uma compra para buscar o segundo alvo aqui com stop na mínima dessa semana aqui, né? Mas tá difícil, tá muito esticado, tá? Tem coisa melhor para olhar aí. Fora que a gente já entrou, né? A JP Morgan teve um candlezinho de correção bacana na semana passada, né? Um papel que ele tá aí como se fosse numa deriva, né? Tá se segurando acima do primeiro alvo, né? Mas, dada essa correção aqui, se ele corrigisse um pouquinho mais, meu, até o fundo dessa consolidaçãozinha aqui, eu até faria uma compra com stop bem curtinho, tentando buscar aí o terceiro alvo de Fibo em 339, tá? Mas assim, só se ele corrigisse um pouquinho mais aqui, eu visse uma sombrinha, sabe, lá pro meio da semana, quarta ou quinta-feira, tal, dependendo de como ele tiver, pode ser que eu compre, tá? Eu vou colocar aqui até uma marcação para olhar esse cara a semana, vai que ele fica baratinho aqui. Nesse fundinho aqui vale a pena comprar, porque é um fundinho que foi bem defendido há muitas semanas atrás. Aí, Mastercard também fez uma correção, o OBV dela ainda tá bonito, porém tá difícil, né? Semana retrasada de queda, os compradores reagiram aqui, porém nessa semana passada os vendedores dominaram, né? Então, a princípio, pode ser que o papel corrija um pouco mais para a gente tentar comprar. E eu preciso de uma semana positiva aqui para voltar a me animar com esse papel, tá? Então, provavelmente essa semana, mesmo que ele fechasse acima dessa região aqui dos 600, eu ainda não entraria e esperaria a semana que vem para ver de que forma que ele vai se comportar, para saber se eu consigo usufruir aqui de um novo movimento de alta, né, na faixa para pegar os 650 ou 620 dólares mais ou menos. Por enquanto ainda não faço nada nesse caso. Meta. Meta difícil, né? É um papel que sobe muito, né? Eu tenho esse Fibão aqui que já está quase no terceiro alvo, né? Esse Fibonacci aqui, terminando o terceiro alvo dele, eu vou traçar um outro Fibo nessa regiãozinha aqui. Eu acho que dá para comprar, né? Olha, o que que a gente tem aqui? A gente tem o rompimento dessa resistência, né? Corrigiu 2 semanas aqui. Semana passada mostrou força, mostrou bonita a força aqui. Se ele romper a máxima dessa semana, eu compro esse papel para tentar buscar o alvo em 871 com stop mais ou menos nessa região dos 670, 680, tá? Eu acho que tem muita chance desse papel continuar subindo, tá? Vale a pena monitorar, tá bom?
Microsoft, eu até fiz uma compra semana passada também no rompimento desse Kindlezinho de definição aqui, como eu comentei, né? Geralmente quando tem esses Kindlezinho, o Kindle seguinte é explosivo, porém ele ele rompeu a máxima aqui e já voltou para baixo, tá? Então eu saí fora rapidão. Temos que esperar ele corrigir um pouco mais aqui. Agora, para mim, a compra bacana dele é só se ele chegar aqui na faixa dos 460, US$ 470 e mostrar um candle de reversão, tá? Eu não vou arriscar tomar um outro stop nessa consolidação aqui, não. Netflix também tá bacana no semanal. O OBV não tá tão legal, né? Você pode ver que o preço tem subido forte, que o OBV não tá acompanhando muito. Tá, então, dado essa situação aqui também, já que a gente está vendo o OBV lateral com o preço subindo forte, eu não olharia tanto aqui para o OBV, né, cara? Eu vi que o papel teve uma semana bonita de alta, é como se fosse um pivôzinho de alta aqui que ele está fazendo, né? A superação da máxima dessa semana aqui indica uma compra para mim, para tentar buscar aí o topo ou quem sabe o terceiro alvo aí na faixa dos US$ 1.570, tá? Tá bacana aí o papel, tá bacana, encostadinho na média móvel de 20, né? Se mostrar força aqui, o stop vai estar baratinho. Vai, sei lá, pro cara mais conservador, 1.135 aí, stop de US$ 110 mais ou menos, né? Para quem comprar uma ação, né? Lembrando que o mercado americano você pode comprar uma fração de ação. Então, do jeito que tá aqui, dá para comprar pequenininho se quiser e tentar buscar esse alvo. Vale a pena dar uma monitorada nesse cara, tá? Nvidia também corrigindo forte, tava na hora, né? Precisava corrigir um pouco, né? De OBV aqui a gente até que tá bonito ainda. Se eu tentar colocar uma linha mais ou menos nessa região aqui de topo do OBV, ó. Aqui, mais ou menos, né? Você pode ver que o papel passou para cima aqui, agora tá corrigindo, né? Vamos ver como é que o OBV se comporta. Eu precisava que ele corrigisse um pouco mais, né? Até essa região de 152, 155 mais ou menos, e mostrasse um candle forte para voltar na compra, tá? Por hora tá esticado demais, não tem motivo de colocar meu dinheiro aqui, sendo que tem outras coisas que eu tô olhando que parecem bem mais promissoras, tá? Falando de Oracle Group teve um candle bonito de compra aqui no semanal, tá? Então ele corrigiu bem e na semana passada teve forte movimento de alta. O OBV não tá legal, tá? Então eu pensaria duas vezes aí, talvez se fizer mais uma semaninha de alta, aí acho que dá mais segurança, né, da gente comprar e tentar buscar o segundo alvo aqui na faixa de 277, tá? Acho que só com esse candle aqui ainda não compraria não. Esperava um pouco mais, tá? Palantir, cara, tô precisando, eu quero entrar nesse papel assim que possível, tá? Então ele tá fazendo uma lateralizaçãozinha no semanal aqui, né? Pode ser que ele realmente corrija um pouco mais, mas eu acho que a correção dele vai meio que acabar aqui. Se ele fizer um candle forte de alta essa semana, semana que vem a gente entra nesse cara, tá? Por enquanto ainda preciso esperar a movimentação do bicho aqui. Philip Morris está iniciando um canalzinho de baixa, tá? Então por enquanto nada a fazer, tá muito longe da média de 200. Ele precisaria corrigir pelo menos até a região dos 145 ou 135, US$ 130 para a gente pensar em uma compra, né? E assim, a formação dele no semanal não tá legal. Então, cara, fique de fora aqui, pelo amor de Deus, tá? Southern, o ABV dela tá razoável, não tá muito legal, mas tá aí, né? Semana passada, um candle de forte volatilidade, não ficou nem para cima nem para baixo. Precisamos esperar, é um papel que tem muita sombra, né? No semanal, a volatilidade dele é gigantesca. Então, assim, eu esperaria um candle bonito, semanal aqui, positivo, para pensar em uma compra a partir da semana que vem, tá? Por hora, ainda preciso esperar para saber o que esse papel vai fazer. T-Mobile tá dentro desse triângulo aqui, né? Testou o topo do triângulo e tá ameaçando corrigir, né? Por hora ainda nada a fazer nesse papel, né? Tá numa consolidação aí meio esquisita, porém se ele vier perto
dos US$ 230 aqui, a gente pode comprar para ver se rompe, né? Para ver até onde a gente consegue levar. Por hora, a T-Mobile tá meio fora. Tesla. Tesla teve um movimento bom de alta na semana passada, finalmente, né? O negócio é que ele teve alguns outros candles aqui positivos também, mas rapidamente eles foram frustrados. É um papel que tá muito na mídia, né, mano? Um papel onde a galera, tipo, especula muito e tem muito medo, né? Vira e mexe o Musk dá umas faladas aí e tal. Mas é o seguinte, cara, falando de OBV, o papel tá quase rompendo aqui o topo, né? Então, a gente viu outros papéis aí onde eu comentei que, pô, sabe, a compra foi aqui, sabe que o OBV rompeu o preço e tal, papapá, papapá. É mais ou menos o que pode acontecer aqui com o Tesla, tá? Nesse candle de alta aqui, eu ainda não arrisco entrar não, cara, mas se ele fizer mais uma semana de alta, eu entro. Manja, eu entro, tento pegar até o topo aqui, mais ou menos, ou sei lá, sabe assim, mas eu acho que, dada essa movimentação de OBV aqui, se ele fizer mais uma semana de alta e o preço encostar aqui no topo do OBV, aí eu vou ter um stop curto e um alvo bacana para esse papel, tá? Então, a princípio eu não vou marcar ele ainda para olhar, porque essa semana, não interessa o que ele fizer, eu não vou entrar. Porém, semana que vem, se essa semana agora for bonita, for de alta, eu entro, hein? Aí vale a pena. Fiquem de olho, fiquem de olho. Tá? A TSM eu já comentei. A Visa também tá bem lateralizadinha, né? O OBV dela tá bonito, né? Então, pô, agora sim, fez 3 semanas de alta, corrigiu a semana passada. Se nessa semana superar a máxima dessa semana passada, né, ou mostrar uma boa força, aí acho que vale a entrada. Tá? Vale a entrada, por mais que ainda esteja um pouco esticado, o papel não tá querendo perder esse segundo alvo aqui, tá? Vou deixar ele marcadinho. Pode ser que eu arrisque uma entrada nesse cara aí. E por último, meus amigos, Wells Fargo. Wells Fargo nós temos de OBV não tá legal, né? A gente teve 2 semanas de alta e a semana passada de correção. Estamos muito próximo aqui do topo, tá? Se ele fizer uma semana bonita de alta aqui, eu acho que ainda é compra para tentar buscar os outros alvos aqui em 92 e para cima, tá? Não tá querendo corrigir muito, né? Porém, pô, dadas essas outras coisas aqui, os papéis que eu tô posicionando, eu precisaria sair de alguma coisa aí para arriscar num negócio desse, sabe? Talvez se ele fizesse uma semana bonita aqui, tipo, fechando perto da máxima, e a semana que vem chegando perto aqui do topo, aí valeria uma compra, imaginando realmente que os vendedores perderam força e a gente tem condições de buscar novos alvos aí, novos topos, tá? É isso. Meus amigos, tá aí o levantamento da semana aí, já tem algumas açõezinhas para olhar, então vamos ficar de olho, de acordo com o nosso levantamento aqui, em Berkshire, Bank of America, JP Morgan, Meta, Netflix e Visa, né? Então são os papéis aí que provavelmente eu posso abrir uma posição aí de swing trade nessa próxima semana. Porém, eu já estou bem comprado aqui, bem posicionado em várias ações. Eu preciso pensar 2 vezes antes de entrar em alguma coisa, mas vocês podem acompanhar aí esse mercado que aparentemente vai ter sim mais uma semana de alta, tá? Payroll aí foi bem positivo aí com nós, tá? Bom, fica aí meu recado. Se você achou esse conteúdo relevante para você, eu fico aguardando aí o seu like, tá? Fico aguardando você se inscrever no meu canal. Eu ajudo pessoas a operarem no mercado americano, tá? É um mercado bem mais fácil de trabalhar do que o mercado brasileiro, tá, pessoal? Hoje em dia, as corretoras já têm muita facilidade. Você consegue abrir corretora, você pode fazer essas compras aqui no, né, em várias empresas. Tem Banco Inter que dá para você comprar, tem a Nomad, se você quiser comprar pelo Itaú direto, tem a Avenue, tem, mano, tem uma porrada de corretoras aí. Tem a que eu uso, né, que é a Active Trades, que também já tem escritório no Brasil, sabe? Não tem por que você ficar batendo cabeça no mercado brasileiro, sendo que você tem um mercado desse aqui com empresas gigantescas que tem oportunidade de compra maravilhosas, entendeu? Onde o governo interfere pouco, né? Um mercado realmente capitalista aí que gera frutos, tá, pessoal? Então,
Bati muito a cabeça no mercado brasileiro. Hoje em dia eu tô completamente